Muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos à reunião da Câmara Municipal de São João da Madeira. A nossa agenda número 11 de 2022, que tem 11 pontos na ordem de trabalhos. O primeiro ponto é o período destinado à intervenção do público, aqui presente. Pergunto se alguém quer usar da palavra. Temos a inscrição do Sr. Manuel Pinho, tem 5 minutos para usar da palavra. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos jornalistas, atenção, é muito importante este dia que vou falar para toda a população, etc. Parabéns para Vossa Excelência. Em primeiro lugar, dou os parabéns para os excelentíssimos senhores engenheiros e arquitetos da nossa Câmara, da nossa cidade. Parabéns aos funcionários da nossa Câmara, interior e exterior. Também não deixo de dar parabéns ao pessoal que tratam de jardins nas ruas da nossa cidade. Hoje é dia da cidade. Parabéns aos funcionários da empresa das Águas São João. Estão sempre atentos aos bons trabalhos. É muito importante. Parabéns à empresa Suma, em especial aos bons encarregados e bem assim aos bons funcionários. Têm feito bons trabalhos nas ruas da nossa cidade. Não sou eu que digo, é a população em geral. É muito importante para a nossa cidade receber estes grandes elogios. Passado dia 24 de 2 de 2022, a Vossa Excelência excelentíssimo Presidente, teve uma boa ideia, que veio no Jornal Regional desta data, candidaturas, e 25 de 2 e 6 de 3 de 22, para reforçar a bolsa de guias para equipamentos e iniciativas culturais, turísticas. Foi muito importante esta boa ideia. Parabéns por esta boa ideia também, passado dia 17 de 2 de 2022, que veio também no jornal. Candidaturas de 18 aos 45 anos, com o 12º ano, oficialmente para guias para turismo. Isso é muito importante, Sr. Presidente. Dou os parabéns desta boa ideia. O senhor está sempre atento, é muito bom ter essas boas ideias. Para os estrangeiros, inglês, francês, espanhol, parabéns por essas boas ideias para a nossa cidade. Por último, é muito importante, atenção, parabéns. Estamos nas próximas datas, 10 de junho e 11 de outubro de 2022. É uma opinião só minha e da população. Em Casal de uma rua que não tem nome, era bom pôr lá uma chapa com o nome Manuel de Câmara. Isto é uma opinião, apenas lembrar. Desempenhou 3 mandatos como Presidente da nossa Câmara, onde fez bom trabalho para bem da cidade. Sr. Presidente, a Vossa Excelência também merece, é merecedor, não merece, é merecedor de uma boa condecoração. Tem feito bons trabalhos com a ajuda de uma grande equipa que tem. A população quer desempenhar bom trabalho até o ano 2029. Parabéns à nossa cidade. Agora temos uma melhor cidade do país. É tudo parabéns para a Vossa Excelência. A população também pede para eu falar mais uma vez, para ter mais PSP, era uma boa segurança na cidade. Hoje é dia da cidade. Parabéns para as inovações que vai fazer. E a ideia é fazer uma rotunda na estrada da nossa cidade, na entrada. Tem 1 minuto, Sr. Manuel. Boas obras. Isto agora é só 1 minutinho, que é muito importante agora. Agora que é importante. Agora que é importante. Desde já peço a Vossa Excelência, excelentíssima equipa, para estarem isto, apenas lembrar, nas festas de Parque, 29 de maio, e bem assim de 26 de junho, festa da cidade. Parabéns ao Governo, fizeram um bom orçamento, parabéns de Portugal, é muito importante. As vossas presenças, parabéns. Também parabéns pela boa ideia, vamos ter uma nossa cidade na 3ª semana de junho, a cidade no Jardim, vai ser muito importante. Parabéns a Vossa Excelência.
Excelentíssimo Sr. Presidente, a última palavra que vou falar é muito importante. Pessoas que me estão a ver e escutar. Para as pessoas que não sabem, mais uma vez, antecipadamente, merece a grande condecoração para Vossa Excelência. A todos envio parabéns e muitas felicidades. Também não deixe de enviar parabéns para o nosso parco. Álvaro Rocha tem estado a fazer boas orações. Parabéns a todos. Haja paz, união e boa compreensão. Isto foi ver nos meus livros antigos, e Vossa Excelência, quando tiver disponibilidade, vai ver nos livros da Câmara, que é confirmar o que eu vou dizer. Informa Vossa Excelência que a Santíssima Equipa, a população, quando foi dia da cidade, foi decretado dia da cidade, houve grandes festas na cidade. Antigamente era São Marcos, São Sebastião. Naquela altura onde eu fiz parte da comissão das festas, mais 22 elementos, fazemos uma festa. No final, o dinheiro que sobrou, Vossa Excelência vai ver os livros dessa data e vê lá, foi decretado em reunião de Câmara, em ata. Oferecemos o dinheiro que sobrou para os bombeiros, música, pobres e igreja da nossa cidade. Apresentamos as contas ao Presidente naquela altura da Câmara, que se fomos assumidos, dê-nos parabéns de grandes elogios pelos bons trabalhos. Isto está numa ata, nos livros da Câmara, ficou registado nos livros, foi muito importante. É tudo. Peço desculpa desta demora. Parabéns a 6 de maio, a bonita cidade de São João da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Efetivamente, celebramos hoje o dia em que São João da Madeira, por decisão da Assembleia da República, foi elevada da categoria de vila à categoria de cidade. É um marco muito importante na afirmação política do nosso território e do nosso povo, e ele será, obviamente, assinalado com uma sessão solene esta noite na Casa da Criatividade, para a qual o Sr. Manuel Pinho também está convidado, pelas 21h30. Muito obrigado. Agradeço também as suas referências, que ficarão a constar da ata desta reunião. Antes de prosseguirmos, queria consignar que a Sra. Vereadora Paula Gaio solicitou a sua substituição nesta reunião por razões de saúde e por isso está connosco a Sra. Vereadora Cristina Marques, a qual também saúdo. O ponto seguinte é o período antes da ordem do dia, destinado a intervenções de caráter geral e político dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Pergunto se há inscrições. Sr. Vereador João Almeida, Vereadora Susana Lama, Vereador Tiago Correia. Tem a palavra o Sr. Vereador João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, Ana Madalena, os funcionários, todos aqueles que nos ouvem. Em primeiro lugar, naturalmente, em nome da Coligação Melhor Cidade do País, também associar-nos à evocação do aniversário da elevação de São João da Madeira à cidade. É, obviamente, sempre uma razão de orgulho, porque estamos numa cidade e num município que, fruto do trabalho das suas gentes, conseguiu ir ganhando esse reconhecimento, e a elevação à cidade foi, provavelmente, depois da emancipação concelhia, o marco maior dessa capacidade que os sanjoanenses tiveram de fazer a sua terra crescer, e isso, obviamente, orgulha-nos a todos e responsabiliza-nos por aquilo que são as nossas funções atualmente. Eu queria colocar questões sobre 2 temas, Sr. Presidente. Um tem a ver com a apresentação que foi feita na semana passada da solução da alteração de trânsito na entrada da cidade e da tentativa de resolução do problema que aqui bem perto temos no trânsito, principalmente com o congestionamento da rotunda ao final da Avenida da Liberdade, para questionar o seguinte: nós não tivemos a oportunidade de estar presentes, não fomos convidados, o que não é costume, e portanto é assinalado porque não é costume, fica assinalado como tal, e portanto vou perguntar mais coisas do que perguntaria se tivesse estado presente, ou se algum de nós tivesse estado presente. Obviamente que existir uma solução para este problema é fundamental. Há muitos anos
que se discute essa situação. Não é um problema de solução fácil e, portanto, obviamente que temos muito interesse na discussão da solução que foi apresentada, e as questões que colocamos são exatamente para podermos participar ativamente e de forma construtiva nesse debate. E, portanto, a primeira questão tem a ver, eu penso que o estudo e a solução foi apresentada por uma entidade externa, e pergunto só se esse trabalho foi desenvolvido em articulação com os serviços da Câmara, se já alguma vez pelos serviços da Câmara tinha sido apresentada alguma solução idêntica ou diferente desta, para podermos avaliar da bondade de uma e da outra, não para termos de facto a melhor solução para este problema, e depois deixar algumas questões práticas que nos preocupam. Uma tem a ver com a questão do estacionamento, porque obviamente a construção de uma nova rotunda vai implicar a redução de número, presumo eu, e pergunto, de número de estacionamento, e isso afeta quer residentes, quer comerciantes naquela zona, principalmente do lado da saída da cidade, porque tem edifícios de habitação e alguns estabelecimentos comerciais, alguns deles que movimentam bastante gente e com alguma concentração em algumas horas do dia, principalmente no princípio do dia, na manhã. Depois, sobre a questão eu penso que está licenciada já a construção a deslocalização de uma farmácia, já debatemos isso aqui, com serviço de drive-thru, e isso também poderá trazer algum congestionamento naquela zona e, portanto, terá de ter uma solução própria e questionar sobre isso. Depois, outra questão que para nós é muito relevante, já o discutimos, é uma questão estratégica, sei que a Câmara tem outros projetos para o mesmo problema, porque nós achamos que esta solução não só é compatível, como poderia ser complementar a um desejo antigo, pelo menos de quem concorda connosco, poderá não ser e não é a única solução, mas da construção de um nó de acesso ao IC2 na zona das Travessas, imediatamente a seguir à entrada do Parque do Rio Ulo, e que permitiria aí, sim, complementar esta solução, fazendo com que parte do trânsito, principalmente trânsito de pesados, não tivesse sequer que vir aqui e, portanto, que nós tivéssemos uma solução que nos parece que garante maior fluidez, sem dúvida, mas temos dúvidas que garanta a redução do congestionamento. E, portanto, obviamente que poderá o trânsito circular melhor com esta solução da rotunda, mas continuará a haver, em determinadas horas do dia, uma pressão muito grande, que poder-se-á distribuir entre duas rotundas, mas continuará a existir. E, portanto, se a fluidez que se consegue com esta intervenção fosse complementada com um descongestionamento através de uma ligação ao IC2 na zona das Travessas, que permitisse que principalmente o tráfego de pesados deslocalizasse desta zona, nós achamos que isso poderia ser importante. Segunda questão tem a ver com a cidade no Jardim, com o retomar daquilo que são alguns dos eventos sociais marcantes da cidade, porque nos parece que não é a forma ideal de nós relançarmos momentos tão importantes para a cidade, haver uma espécie de, não queria usar aqui nenhuma expressão que não fosse adequada, mas pela positiva, de expectativa criada ou porque se ouve dizer, ou porque há uma capa de jornal que um trabalho jornalístico bem feito conseguiu um furo para saber disso, mas eu acho que o relançamento, falando um pouco mais, o relançamento da cidade do Jardim, de festas da cidade, tudo, é algo que nos deixa a todos muito felizes, porque permite que o convívio social na cidade volte a ser aquilo que era, e eu acho que justificaria que tivesse sido anunciado ao mais alto nível, designadamente pelo Sr. Presidente, pela Câmara, com uma informação a toda a cidade, não só às coletividades, associações, todas as entidades que são chamadas a participar, mas também ao conjunto da cidade e a quem nos possa visitar, para que isso tenha o impacto que todos pretendemos que efetivamente tenha. E, portanto, a questão que colocava, em primeiro lugar, era esta,
que achamos que deveria ter sido feito assim, não tendo sido, se a partir daqui se estão asseguradas as condições e como é que funcionará e quais é que são efetivamente as datas e os momentos em que a cidade vai ter, durante o mês de junho, esse retomar da normalidade na sua vida social, que nós naturalmente saudamos, ao qual nos associamos, mas achamos que deve ter a dignidade que efetivamente justifica. Muito obrigado. A vereadora Susana Lamas tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Vereadores, o Sr. Vereador, Dona Madalena, Comunicação Social. E gostaria de colocar então uma questão, Sr. Presidente. Aqui atrasado coloquei uma questão relativamente aos jatos de água na praça e na altura o Sr. Presidente responde que até pensava em estruturar um calendário, porque a água ser no inverno e verão, e tudo bem. Agora, também no âmbito da água ainda, eu gostaria também de questionar relativamente aos lagos. Houve aqui, na semana passada, tivemos vários lagos sem estarem completamente desativados, portanto, sem estarem em funcionar. Gostaríamos de saber o motivo, até porque hoje já reparei que já estão a funcionar e, portanto, se olharmos agora de repente, dá a sensação inverno e verão, aquela questão, quer dizer, está a chover e eles estão a funcionar, não esteve a chover, não estão a funcionar. Não sei se é esse o motivo ou não, mas gostaríamos de saber qual é esta lógica de funcionamento, porque é que eles estiveram desativados e agora, ou se vão continuar assim, qual é o motivo, porque é que as coisas estão a funcionar desta maneira. Muito obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social, Tiago Fontela, Dona Madalena. Antes de mais, dar os parabéns à cidade de São João da Madeira e também aproveitar para parabenizar a ADRAV, que foi campeã de Inatel, que acho que também é um facto assinalável de um clube que tem uma competição não profissional, amadora, e que também dá cartas a nível distrital no Inatel. O assunto que eu pretendia falar é relativamente a um caso que nos chegou relativamente ao condomínio do edifício Mateus na Avenida Dr. Renato Araújo. Isto é uma questão do encapsulamento de uma cobertura em fibrocimento que o condomínio tentou avançar com este processo, pediu os pedidos de licenciamento à Câmara e, entretanto, por causa de uma questão, não sei se é regulamentar, se é legal, acho que não foi dado deferimento, porque tinha a ver com uma questão da ASAI, neste caso, que fiscaliza estas atividades por causa da questão do fibrocimento, e nós gostaríamos de saber, dado que foi uma prerrogativa deste Executivo a substituição do fibrocimento nas escolas, o que é que está a impedir que esta situação se concretize e que o condomínio possa fazer o encapsulamento ou a remoção dessa estrutura. O outro assunto que eu tenho é relativamente aos subtainers, quer da Rua João de Deus, quer os subtainers, os ecopontos subterrâneos. Os ecopontos não, os indiferenciados subterrâneos. Daqui da Rua João de Deus e da Drobalino Laranjeira, se forem lá agora e passarem por lá, quer um quer outro está com um aspecto bastante sujo, é mesmo assim, porque o chão está completamente a colar e é uma péssima imagem para a nossa cidade. Eu não sei se não há possibilidade de se fazer um reforço, inclusive a fiscalização, porque para além disso também estes próprios subterrâneos muitas das vezes têm sacos de lixo encostados e quando os abrimos realmente eles não estão cheios, estão vazios, e portanto vemos sacos de lixo também colocados quando deviam estar dentro, e eu penso que também é um bocadinho, se calhar é por causa dos estabelecimentos de restauração que têm na proximidade destes dois subterrâneos que fazem com que os pisos fiquem com gordura e outro tipo de resíduos. Acho que era importante que a Câmara também desse esse passo na fiscalização ou até refazer o reforço da limpeza, dado a pressão que esses subterrâneos têm por causa do comércio. Era só. Pelas questões que foram colocadas,
Se me permitirem, respondia primeiramente à questão dos lagos, para explicar que a generalidade dos lagos da cidade, face à generalidade dos lagos da cidade, foi determinada uma redução do seu período de funcionamento, tendo em conta as restrições orçamentais que atravessamos e as questões ligadas ao aumento do custo da eletricidade. E, portanto, foi determinado que os lagos, em geral, funcionem apenas do meio-dia às 2h. Portanto, se hoje viu algum lago a funcionar, terá sido nesse intervalo de tempo, e eles têm funcionado do meio-dia às 2h, e isso determinou-se também para evitar a calcificação dos motores, enfim, questões ligadas à própria manutenção dos lagos. Relativamente à praça, foi já fixado um horário diferente que contempla também o funcionamento em períodos noturnos durante o fim de semana, por razões que todos compreendemos. Mas é de facto necessário ser neste período profundamente disciplinado e rigoroso na gestão das finanças locais e tomar algumas medidas de contenção que a execução orçamental aconselha. Relativamente à questão que me colocou do edifício Mateus, não consigo neste momento responder com detalhe, irei averiguar, mas uma coisa lhe posso garantir: do lado da Câmara, no cumprimento da lei, nada existirá que impeça a mudança do fibrocimento. Não haverá nenhuma vontade ou ação da Câmara de natureza discricionária ou outra que impeça essa ação. Aliás, já tivemos intervenção em algumas operações dessa natureza, em edifícios privados, mas, efetivamente, essas intervenções implicam a participação de outras entidades, para além da Câmara. Eu, no caso, creio que é a ACT, a Autoridade das Condições do Trabalho, que tem que assegurar que a operação de remoção é feita em termos adequados para a proteção da saúde e do bem-estar dos trabalhadores envolvidos e, portanto, há matérias face às quais a Câmara não pode ultrapassar. E, portanto, as próprias intervenções que a Câmara fez tiveram que ter o escrutínio da ACT e tivemos que ter a validação da ACT para essas intervenções. Mas o que lhe estou a dizer é, em termos genéricos, face ao concreto, só vendo, depois transmitirei o que for adequado. Quanto aos contentores, tem razão. Já há uma atenção adicional na limpeza desses espaços. Há uma situação cuja origem está perfeitamente localizada e tem tido já uma intervenção muito forte dos nossos serviços para sensibilização, controlo e correção da conduta dos inadimplentes. Eu já recebi aqui moradores dessa rua, na rua do Urbalim de Laranjeira, e estamos a planear, em conjunto com os moradores, um conjunto de ações para corrigir algumas situações que ali vão acontecendo. Designadamente, eu próprio irei reunir, estamos a tentar agendar essa reunião com a entidade que presumivelmente temos como responsável pelo depósito de resíduos na via pública. E, portanto, essa situação está a ser acompanhada, já tivemos reuniões com os moradores, com o condomínio, os nossos serviços têm tido uma intervenção muito atenta e vamos chegar a um ponto em que eu próprio vou reunir com as pessoas que tudo indica têm essa conduta para tentar chamá-las à colação para ver se o problema é ultrapassado de uma vez por todas. Relativamente, há de facto pessoas que persistem em, tendo contentores disponíveis, persistem em colocar os sacos no pavimento, na rua, ao lado dos contentores. Eu queria dizer que nós já lançamos mais de uma centena de processos de contraordenação para tentar reprimir
esses factos. Muitas pessoas têm vindo pagar voluntariamente as multas, outras defendem-se e depois o processo segue os seus termos. Uns são absolvidos, outros têm sido admoestados. Numa primeira fase, foi meu entendimento, proferir admoestações. Em casos de reincidência não haverá, obviamente, lugar a nenhuma admoestação. Mais uma vez que aproveito esta oportunidade para sensibilizar todas as pessoas para fazer uma correta utilização, enfim, do nosso sistema de deposição de resíduos, e dizer que quando um contentor estiver cheio, por favor, desloquem-se 100 metros, 50 metros, metam no contentor que está vazio. Nós temos um índice de cobertura de contentores, quer para os resíduos indiferenciados, quer em matéria de ecopontos, um dos melhores índices de cobertura territorial do país e da União Europeia. Reforçamos significativamente a presença de ecopontos na cidade. Houve um ano em que colocamos mais de 16 conjuntos de ecopontos. O rácio de presença geográfica por habitante é um dos melhores do país. Mas, efetivamente, eu já testemunhei uma rua da nossa cidade em que, na mesma rua, de um lado temos um bloco de contentores e do outro lado da rua um bloco de contentores. E já testemunhei pessoas que não atravessam a rua para colocar os resíduos em 3 contentores que estavam completamente vazios e deixam os resíduos na rua ao lado de contentores que estão cheios. Enfim, nós temos feito um grande esforço nesse sentido. Lançamos uma campanha de vídeos, como todos sabem, para sensibilizar as pessoas. O caminho passa pela sensibilização, primeiro, depois passará, obviamente, pela aplicação rigorosa das regras. Está em curso também o processo para contratar o fiscal do ambiente na cidade e, portanto, a breve trecho, se esse concurso correr bem, teremos na rua a tempo inteiro uma pessoa que só se vai preocupar com essas matérias de fiscalização ambiental. Exatamente, temos candidatos e, portanto, nós temos, aprovamos o regulamento de gestão dos parques verdes e dos jardins, temos estas necessidades e, portanto, estamos agora a adotar a Câmara do recurso para implementar essas políticas. Relativamente à cidade no jardim, efetivamente, a Câmara iniciou o processo de contacto com as associações para identificar a disponibilidade das associações, no sentido de verificar que associações querem estar ou não querem estar presentes. O que temos planeado é que seja em junho, no fim de semana em que há o feriado nacional. É essa a planificação que está a ser perspectivada. Portanto, estão a decorrer reuniões e contactos com as associações para fazer esse levantamento. Eu não fiz um anúncio político dessa medida, o que significa que perdemos aqui uma oportunidade de comunicação vantajosa para a Câmara. Exatamente, eu vejo aí uma grande simpatia, mas que agradeço. Mas entendemos primeiro verificar as condições, fazer este trabalho junto das associações. Ainda hoje de manhã estive a fazer algumas perguntas sobre como é que esse processo está a correr. Há algumas associações que não querem participar, não é? E, portanto, isto vai implicar depois na contratação e na mobilização dos meios. Também já decorrem contactos e consultas prévias junto do mercado. Há uma questão que é de subida de preços. Os operadores estão a manifestar uma grande voracidade nos preços e é uma matéria com a qual vamos ter de lidar. Mas, obviamente, que nós entendemos que o regresso destas iniciativas é muito importante para a realização pessoal e social das pessoas. Vimos isso ontem, aliás, no Mercadinho Sustentável, que regressou também e que teve, de facto, uma grande adesão e que congregou imensas pessoas ao centro da cidade. Relativamente à primeira questão
da solução de tráfego, pode ter havido aqui uma falha catastrófica, exatamente, no sentido de não ter sido enviado um convite aos senhores vereadores da oposição. Não sei se também foi para os vereadores da situação, o que significa que os nossos serviços difundiram a sessão por e-mail, e, portanto, quando há um convite aberto à população, sintam-se todos convidados. Portanto, por vezes, normalmente há um automatismo nestas formalidades, enfim, terá havido aqui esse incidente, mas quando assim se for, por favor, apareçam, porque as sessões abertas ao público são para todas as pessoas. Colocou um conjunto de questões e eu sobre este projeto queria dizer que, em primeiro lugar, a entidade contratada para estudar e propor uma solução foi contratada na sequência de um concurso público, de um procedimento concorrencial. Não sei se foi consulta pública ou consulta prévia. Portanto, uma consulta prévia a diversas entidades especializadas na matéria. O consórcio que ganhou a consulta prévia integra uma empresa que é considerada uma das melhores em estudos de tráfego do país, localizada em Lisboa. Eles propuseram a sua solução com total autonomia técnica. Naturalmente que houve diálogo com os nossos serviços, há sempre. Fizeram um trabalho de campo. Foram estudadas 21 soluções, mais de 21 soluções. Depois condensaram 9 soluções. Foram aplicados modelos computacionais e a equipa chegou a esta solução. E nós achamos que era nosso dever apresentar a solução que a equipa considera ser a melhor. Senão, a honestidade do processo técnica, não é, ficava fracassada. Portanto, mesmo que não seja esta a solução que venha a ser aprovada politicamente, pode ser, pode não ser, estamos na fase da auscultação, era nosso dever apresentar a solução que a equipa técnica, com total autonomia, considerou ser a melhor. Na contratação dessa equipa também solicitamos que, concomitantemente à resolução do problema de tráfego, fosse apresentada uma proposta de valorização urbanística. Não é? Portanto, este é o primeiro ponto. Portanto, foram estudadas 21 soluções. A autora do estudo disse que esta solução não visa reduzir o número de viaturas que circulam por ali. Nunca foi esse o objetivo. Visa, sim, propor uma nova solução de mobilidade que vai diminuir os tempos de congestionamento. E, de facto, através do modelo e da representação gráfica do modelo, percebe-se claramente nas horas de ponta, através de uma representação gráfica que vos iremos facultar, dinâmica até, uma representação dinâmica, percebe-se claramente que esta solução melhora significativamente o problema. Significativamente o problema. O ponto que referiu, que é reduzir a quantidade, o volume absoluto de tráfego, ou seja, drenando trânsito que hoje passa por ali para outro local, não é? Que é esse o ponto, drenando trânsito que passa por ali para outro local, aí nós estamos, já temos o anteprojeto feito e já tivemos reuniões na Câmara de Oliveira, e está na Câmara de Oliveira, é aquela ligação da zona industrial das Travessas a São Roque. Os nossos serviços já temos o projeto, eu creio até que já vos mostramos, creio que não. E, portanto, está para aprovação na Câmara de Oliveira das Meias, para nós depois decidirmos, em conjunto com a Câmara de Oliveira das Meias, a questão de eventuais expropriações, porque esse projeto, a maior parte do traçado é em território de Oliveira das Meias, a questão das expropriações e a questão do financiamento da obra. Que é uma obra que, consoante o município, tem critérios de prioridade diferentes. E, portanto, nós
temos que ter aqui algum diálogo muito construtivo com a Câmara Municipal de Oliveira das Meias para conjugar todos os interesses em presença e também avançar com essa obra. Do nosso lado, tomamos a iniciativa de fazer o anteprojeto, que já está feito, está desenhado, a solução está encontrada pelos nossos serviços, pelo arquiteto Rui Faria, e, portanto, ele neste momento está em análise na Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Relativamente ao estacionamento e à farmácia, eu creio que não há colisão com a farmácia, mas é uma questão que nós vamos apurar, mas não é demolido o edifício da farmácia, nem é impedida a circulação. Agora, repare, em termos de fluidez, isto será melhor para tudo, mesmo para a farmácia, porque o impacto desta solução na fluidez e na desobstrução vai, obviamente, beneficiar todos os utilizadores daquelas vias viárias, incluindo a futura farmácia. Temos essa convicção absoluta. Quanto ao estacionamento, efetivamente, o projeto que está em discussão prevê a redução de lugares de estacionamento, sobretudo na zona que é imediatamente vizinha ao rio, porque há ali um projeto de criação de uma nova estadia, de uma nova entrada e de uma valorização paisagística daquela entrada da cidade que permita fruir a margem do rio e que permita, obviamente, também criar ali uma porta de entrada do Parque do Rio Ouro. Aí há uma redução de lugares de estacionamento. Em todo o caso, nós temos estacionamento na Avenida da Liberdade, temos estacionamento na Avenida do Val, que são zonas muito próximas, mas essa é uma matéria relativamente à qual, sobretudo, iremos ouvir os moradores. Nós temos que tomar opções, e os comerciantes, como é evidente. Nós temos que tomar opções, há várias soluções para resolver esse potencial, essa questão, mas nós temos que tomar soluções e pensar que a cidade tem que caminhar. Nós não fazemos estes projetos para os próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos. Nós fazemos estes projetos para os próximos 100 anos. O que ali for feito é para o futuro. E temos que pensar no futuro. Temos que pensar que todas as políticas nacionais, europeias, veja-se o Green Deal, estão orientadas para uma alteração dos modos de circulação. Estão orientadas para a descarbonização. Estão orientadas para a redução do uso do transporte individual. E, portanto, quando perspectivamos uma intervenção destas, não devemos pensar no imediato, temos que pensar a longo prazo. Propor medidas de mitigação, mas temos que ter esta visão no horizonte e, obviamente, que é isso que preconizamos. Nós vamos enviar, eu peço ao Tiago Fontela que anote, para enviarmos a apresentação a todos os vereadores e, se necessitarem de qualquer esclarecimento técnico, obviamente que nós iremos promover o contacto com a empresa, como fizemos já noutras matérias. Não sei se alguém quer mais algum esclarecimento. É uma coisa que me esqueci, que é relativamente alertaram-me para o facto, por exemplo, na Praça Luís Ribeiro. Sim. Há ali um conjunto de casas por cima da Gelmoda, por exemplo, por cima da Concha Doce, de habitações, e têm alguma dificuldade, isto é, a deslocação para colocarem o lixo nos indiferenciados, a distância ainda é grande. Por exemplo, ou têm que vir à Praceta Júlio Diniz, ou têm que ir à Rua João de Deus, ou têm que ir à Rua Trabalhinho Laranjeiro. Antigamente até à beira da curva, sim, mas a distância ainda é um bocado... Tem muitos, mas apesar de tudo, aquele casco ali, mesmo o comércio e tudo, inclusive há uns tempos atrás, deixava o lixo junto às árvores que tinha
Portanto, é sinal que se calhar um pequeno subtainer, se calhar ali em alguma zona, poderia solucionar isto. Eu tenho uma pessoa que vive lá e que já me fez esse reparo. Relativamente ao mercadinho sustentável, foi feito ali naquela zona, mas acho que deve-se ponderar a localização do próximo. Isto porque estava a haver uma atuação e estava a decorrer missa ao mesmo tempo. E acho que das duas uma, ou se deslocaliza ou se coordena as coisas de forma a não colidir esse tipo de questões. Relativamente à intervenção ao estudo da TIS, eu continuo a dizer e vou dizê-lo sempre, acho que não faz sentido estarmos agora a apresentar um estudo depois de fazermos uma ciclovia. Acho que se devia ter feito, se devia ter estudado as duas coisas. Primeiro fazer o estudo e depois aí fazer a construção da ciclovia. Outra coisa que me preocupa e que o Sr. Presidente acabou por falar, que eu não sabia, que é a questão da fluidez, portanto, relativamente à descarbonização, se não há redução de tráfego, se não há redução de carbono, preocupa-me a questão do financiamento da empreitada e financiamento europeu. Acho que é uma questão que temos que ter em consideração, porque sabemos que a maior parte dos fundos é uma questão de descarbonização. E também acho que a Câmara, em termos de PDM, quando se constrói um equipamento, um Aldi, um novo hotel, a Câmara obriga a que se faça estacionamento. Portanto, eu acho que a Câmara, nas suas empreitadas, se há coisa que não deve fazer é reduzir estacionamento. Não podemos estar a obrigar os privados a fazer estacionamento e depois a Câmara, quando tem uma intervenção, porque assim, eu pelo que vi, pela imagem que vi, não sei, também estamos a falar de um estudo, mas estamos a falar na Avenida do Vale, frente ali ao Tono Bombeiro e à Express Glass, esse estacionamento desaparece todo. Estamos a falar junto ao Rainha 5 e estamos a falar em frente ao Café Beira Rio. Isto, eu não sei quantos lugares, mas por volta de 50 lugares de estacionamento é aquilo que devemos estar a falar. Eu acho que é preciso nós termos muito cuidado com isso. São zonas de muitas habitações, inclusive o prédio da Express Glass, onde é a Express Glass, eu penso que não tem garagens e acho que temos que ter algum cuidado, porque com a ciclovia já muita gente estacionava ali em segunda fila e permitia, porque aquelas casas não têm garagem, e acho que não fomos diligentes, nem olhamos para esse problema como devíamos ter olhado. Tirar o estacionamento mais à frente, tirar do Café Beira Rio, ainda tirar junto ao Rainha 5, eu acho que devemos ter alguma diligência nesse sentido, porque acho que não... E outra coisa que é, como é que vai ficar a Rua das Travessas, que acho que é importante. A rua que sobe da Rua de José Domingos de Oliveira para o Alto da Ponte. Porque isso aí é um problema, naquela rotunda. E está lá a imagem da rua, eu não sei como é que vou fazer a alteração de trânsito, se vai ser só descer, se vai ser só subir, como é que vai ser. Porque cria ali um estrangulamento, não, um entroncamento logo à saída de uma rotunda ou à entrada de uma rotunda. Muito bem. Presidente, três coisas simples. Uma, relativamente ainda ao edifício Mateus, só uma questão que eu acho que é importante ter em conta. A informação que nos chegou, o que o Sr. Presidente disse é perfeitamente compatível com isso. O que nos foi dito é que, relativamente ao relatório da ACT, o relatório foi entregue pelos proprietários ou pelo condomínio, não sei quem é que formalizou, sinceramente, o relatório foi entregue e o que a Câmara disse é que teria de ser a própria ACT a remeter o relatório, coisa que não é pedida noutros municípios. E, portanto, é importante aqui averiguar se há, do ponto de vista burocrático, há algum procedimento que possa ser agilizado. Atenção, a informação chegou-nos assim, também lá está. Quer dizer, só avaliar se há aí, porque não é contraditório. É uma mera questão de procedimento de quem é que faz carrear um documento para o processo. Depois, duas questões ainda relativamente aqui à questão da ponte e da alteração. Primeira, sobre a farmácia, eu percebi, mas pergunto, a existência da farmácia com drive-thru foi considerada pelo consultor no projeto? Porque não é a mesma coisa, não é? Uma coisa é nós dissemos, não há problema. Outra coisa é ter sido considerada uma alteração que faz com que, quer se queira, quer não, uma entrada e saída de edifícios que não existe hoje em dia, num equipamento que pode ali situar-se. Segunda questão, se
a opção por deslocalização via Rotunda de São Roque exclui definitivamente para 100 anos ou para 50, não sou tão exigente, do horizonte desta Câmara Municipal a hipótese de, no nosso Conselho, com autonomia, sem precisarmos de compatibilizar as prioridades com o Conselho de Oliveira das Mães e com uma acessibilidade mais direta, de fazermos uma nova ligação ao IC2 no território do Conselho de São João da Madeira. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Comunicação Social, público que nos assiste. Relativamente, e apenas para fazer uma referência a este processo do edifício Mateus e para reforçar o que foi já dito pelo Sr. Presidente, têm sido inúmeros os casos e pedidos na cidade de particulares, sobretudo condomínios, que têm retirado o seu fibrocimento e os processos decorrem com normalidade. Eu vou ver o que é que aconteceu com este. Estranho que seja isso que esteja em causa, não me parece normal, até porque temos tido vários processos e todos têm corrido. Eu vou perceber o que é que foi. O edifício Mateus, aquele ao pé do mercado, não é? O mais alto. Sim. É isso. É mais alto que todos. Eu vou verificar. Ok. Sim, tem mais que uma entrada. Eu sei que por acaso tem existido uma série de pedidos, recuperação de fachadas, fibrocimento, mas isso será esclarecido, mas apenas reforçando o que disse o Sr. Presidente, temos tido vários processos, todos decorrem com normalidade, vou perceber o que é que aconteceu com esse. Agora, no que respeita a este projeto que foi apresentado, eu, antes desta intervenção do Sr. Vereador João Almeida, por acaso já tinha a intenção de falar exatamente sobre o nó do IC2, porque estando a decorrer o prazo de consulta pública, acho que é pertinente ver isso esclarecido ou termos todos os dados presentes para podermos melhor discutir o projeto. O que foi apresentado é um projeto que depende única e exclusivamente da Câmara Municipal, a sua concretização depende exclusivamente da vontade ou não do município. Foi apresentado, e isso foi dito na sessão, como parte da solução. A outra parte será o arruamento que está em conversação com o município de Oliveira das Mães, e esse arruamento já não depende só da vontade do município de São João da Madeira, também de Oliveira das Mães, mas em conjunto com esta solução conseguirá desviar muito do trânsito que passa no centro da cidade, porque no fundo essa segunda ligação ao IC2 já estaria presente, não tendo que entrar no centro da cidade, mas através de uma saída mais a sul da zona industrial, que depois poderia aceder ao nó já existente do IC2. A pretensão de um segundo nó na zona do Parque do Rio Ulo, existe já uma implantação feita no município, vem já do tempo de executivos anteriores, sei que isso já foi discutido e tentado. Nós próprios, no nosso primeiro mandato, também fizemos essas diligências, estivemos com as Infraestruturas de Portugal, tentamos. A nota que eu quero deixar para todo o público saber disto também é que não depende da vontade exclusiva do município, e em termos percentuais até depende muito pouco. Depende do município fazer esta pressão, ter esta vontade. Agora, o que nos foi dito é que, tecnicamente, tratando-se de um itinerário complementar, que não é possível ter dois nós a uma distância tão curta. Isso foi-nos dito em reunião presencial. Pois, não vou discutir se há em algum outro sítio no país, mas tecnicamente foi a justificação que nos foi dada em reunião que tivemos nas Infraestruturas de Portugal. Pronto. Mas apenas queria reforçar que não depende exclusivamente da vontade do município e que, querendo resolver o problema no imediato, no que depende da Câmara Municipal, esta é a via mais célere de o fazer, não existindo necessidade com isso de deixar as outras soluções completamente de lado. Apenas queria dizer aqui uma coisa ao Sr. Vereador Tiago Correia também relativamente ao estacionamento.
A Câmara Municipal tem no seu Regulamento Municipal de Urbanização a obrigação de dotação de estacionamento quando se pretende fazer uma operação de licenciamento, consoante a operação, tem e bem, à luz dos outros municípios, e isso já com o objetivo de não onerar o espaço público com ocupação do automóvel. Quando tem essa obrigação é exatamente para não haver necessidade de ocupação do espaço público, para o automóvel estar no espaço privado do utilizador. E é isso que eu acho que deve ser o caminho de planeamento no futuro e não tornar as cidades sítios de grande parqueamento automóvel, onde, isto já foi discutido várias vezes, onde o carro esteja estacionado e ocupe espaço que é de todos por tempo indeterminado. Por vezes o carro está horas e horas e horas estacionado a ocupar espaço público, espaço de fruição, espaço que pode ser de todos. Esse problema tem que ser resolvido dentro do espaço privado, daí a obrigação que existe, e bem, quando se faz um processo, uma infraestrutura nova, que tenha a sua dotação de estacionamento. Apenas fazer esta referência. Obrigado, Sr. Presidente. A referência é filosoficamente muito importante. Só dar dois ou três esclarecimentos. Quanto ao mercadinho sustentável, as instruções que foram dadas foi no sentido de não haver música enquanto as celebrações religiosas estivessem a ocorrer. Eu próprio estive lá e reforcei essas indicações. Se logo no início alguma coisa falhou, obviamente que não deveria ter falhado. Mas foram essas as indicações dadas e foi coordenado isso até, segundo o que me informou a técnica responsável, com elementos da paróquia. E, portanto, nós temos que estabelecer regras de convívio e de partilha na fruição do espaço público, sem qualquer drama. Relativamente à questão do drive-thru, eu não sei se isso foi tido em conta, mas cá está, é uma boa questão agora para a explotação pública levar em conta. Não lhe consigo dizer se a equipa técnica teve isso em conta ou não, mas vamos transmitir justamente esse dado para ele ser averiguado. Muito bem, eu tenho aqui ainda uma moção de saudação à ADRAV. Não, pode... Era para responder um bocadinho ao Sr. Vereador, no sentido de, eu compreendo isso e acho que nós devemos ter em consideração a questão do parqueamento automóvel, mas não podemos apagar os lugares de estacionamento. Isso é uma questão de funcionalidade. Se nós queremos trazer mais pessoas para São João da Madeira, o estacionamento é fundamental. Acho que isso é... Sim. E eu acho que é fundamental é criarmos, se vamos tirar ali 50 lugares, temos que criar uma alternativa. Eu não sou contra que se faça esta intervenção, porque acho que se vai melhorar, se é para melhorar, acho que temos que dar esse passo e, como o Sr. Presidente dizia, pensar isto à frente. Agora, acho que é preciso arranjar-se alternativas, porque as pessoas não podem, também, a autarquia não pode, em todas as intervenções que faz, reduzir lugares de estacionamento. Já o fizemos aqui na praça e, entretanto, estamos a aguardar que o concurso seja concluído para se fazer o estacionamento, mas isto ainda vai demorar algum tempo e é o que eu digo, basta irmos uma sexta-feira ou um sábado à noite para vermos o que é que as pessoas queixam. E há uma questão que também era fundamental. Eu não sei se fizeram estudos, se o estudo foi feito com inquéritos à população daquela zona. Acho que seria importante. Se não foi, acho que poderia ser importante a própria Câmara avançar com esses inquéritos à população e ver o que é. A população vai ser ouvida agora. O estudo foi feito com base no tráfego, de acordo com as regras técnicas aplicáveis, das regras técnicas e científicas. Neste momento estamos na fase da auscultação do público. Eu tenho aqui uma moção de saudação à ADRAV, já foi aqui referido, porquanto a ADRAV, neste sábado, 14 de maio, conquistou o título de campeã distrital de Aveiro, da Liga de Futebol da Fundação Inatel, e, portanto, nos termos que são habituais,
propõe-se saudar a ADRAV e dirigir esta moção de saudação a esta entidade. Apelo à subscrição de todos e coloco à discussão. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos então passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, a aprovação da ata número 6 de 2022. Está à discussão, com exceção da senhora vereadora Cristina Marques, que não esteve presente. Então pronto. Então isto foi organizado, parece que foi organizado. Pronto. Então quem vota contra? Quem se abstém? Está a ata aprovada por unanimidade. Ponto seguinte, informações. Eu não estive. O ponto seguinte, informações. Quem vota contra? Não. Informações. Alguém quer dar informações? Não havendo informações, encerro este ponto. O ponto seguinte é uma proposta para recrutamento de uma assistente operacional para a Escola do Parrinho, que vai substituir uma trabalhadora que se aposentou. Atendendo à urgência, eu pratiquei o ato e solicito à Câmara que ratifique, já foi assinado o contrato, para garantir a continuidade da prestação do serviço na escola. Coloco à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto seguinte prende-se com também a contratação de assistentes operacionais, no caso vertente para o agrupamento de escolas Oliveira Júnior, para substituir duas trabalhadoras que estão ausentes do serviço por motivo de doença. Neste caso já são assistentes operacionais que integram, digamos, o núcleo de trabalhadores que está ao serviço da autarquia após o dia 1 de abril, na senda da transferência de competências. Usa-se aqui a bolsa de recrutamento do próprio agrupamento Oliveira Júnior. Está à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto sétimo prende-se com a proposta de celebração de um protocolo com a Universidade do Porto, com vista a permitir e a facilitar o acesso de jovens sanjoanenses à Universidade Júnior durante a primeira semana do mês de julho, ficando a cargo do município de São João da Madeira a facilitação do transporte de 50 alunos e ainda a colaboração com os alunos e a Universidade no procedimento de inscrição. Coloco à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade este protocolo com a Universidade do Porto, que irá permitir a 50 jovens sanjoanenses o acesso à Universidade durante o mês de verão para um pré-conhecimento da oferta dessa Universidade. O ponto seguinte prende-se com a empreitada da rede de ciclovias que está em curso na Avenida do Val e que aqui já foi alvo de múltiplas intervenções. É um pedido de prorrogação de prazo que foi apresentado pelo empreiteiro e que necessita do seguinte enquadramento. Como iremos ver no ponto à frente, nesta empreitada também foram realizados trabalhos complementares. A realização de trabalhos complementares, isto é, trabalhos não previstos pelo empreiteiro no cronograma inicial da execução da obra, acarreta legalmente a necessidade de estabelecer a prorrogação do prazo pelo tempo necessário à realização desses trabalhos complementares. Portanto, há aqui uma dimensão, em primeiro lugar, de prorrogação do prazo que decorre da realização desses trabalhos complementares e que é devida ao empreiteiro. Por outro lado, pelos motivos que constam
do processo, o próprio empreiteiro solicitou uma prorrogação do prazo. Os nossos técnicos analisaram esses motivos, os motivos, enfim, creio que são do conhecimento geral, prendem-se com a dificuldade de mão de obra, a dificuldade de obtenção de materiais devido à situação pandémica que vivemos. Foi pedido um pedido de prorrogação de 130 dias, analisada criteriosamente a situação, entendem os nossos serviços que é de conceder uma prorrogação apenas por 84 dias. Aqui já se considerando a prorrogação legal pelos trabalhos complementares e a prorrogação atendível a pedido do empreiteiro. Do nosso ponto de vista, tendo em conta o modo como o processo está informado pela técnica que acompanha os serviços, pelo chefe de divisão de obras municipais e pela componente jurídica, parece-nos ser de atender o pedido. Gostaria apenas de chamar a vossa atenção para alguns lapsos de escritas que estão na informação do Sr. chefe de divisão, porquanto a data de consignação e a data de entrega do PSS é a que consta da informação da técnica e não a que consta aqui. Portanto, na informação do chefe de divisão diz-se que a consignação foi em 30 de janeiro de 2020, mas efetivamente, como consta noutro passo do processo, não foi em janeiro, foi em outubro de 2020, o que é muito diferente, e a assinatura, a entrega do PSS foi em fevereiro de 2021 e não em abril de 2021. Portanto, eu constatei, ao reler agora os documentos, que é esta contradição e está confirmado que, efetivamente, as datas são estas. Eu peço que depois a ata vai registar, obviamente, esta justificação. Relativamente ainda a esta empreitada, portanto, esta semana vão iniciar-se os trabalhos de colocação do tapete verde. Se o fornecedor do empreiteiro cumprir com os prazos de entrega, portanto, esta semana vamos começar a colocar o novo tapete verde no separador central e nas rotundas. Falta depois colocar a sinalização e a Câmara já lançou uma empreitada paralela, porque esses trabalhos não estavam neste projeto. A Câmara já lançou, já adjudicou e já está assinado o contrato para que se façam os trabalhos de pavimentação das vias. Isso foi coordenado com os timings de realização desta empreitada, e, portanto, esse contrato está assinado. Portanto, se o empreiteiro cumprir com aquilo que está contratualizado e acordado, a muito breve trecho, iniciar-se-á também a empreitada de pavimentação da Avenida do Val e da Rua Manuel Paes Vieira Júnior, e assim se Manuel Vieira Araújo, ficou tudo em família. Era o avô, enfim, não o filho, e, portanto, peço desculpa por este lapso. A toponímia não é o meu forte. A toponímica não é, de facto, o meu forte. Por conseguinte, sobre a prorrogação, é isto que temos a dizer. É este também o ponto da situação da empreitada. Nós entendemos que, neste momento, pelo que é o nosso conhecimento geral da situação de outras empreitadas noutros municípios, em que há empreitadas sujeitas a abandono, há inúmeros concursos a ficarem desertos, às dezenas, por falta de matérias-primas, por falta de mão de obra. Nós, ainda assim, embora com demoras, ainda assim estamos a conseguir com que as obras sejam executadas dentro de calendários minimamente razoáveis. Esta gestão é uma gestão muito complexa e parece-nos que é do interesse público aceitar este pedido,
para que pacificamente a execução dos trabalhos decorra e sendo certo que elas neste momento está já numa fase de finalização. Portanto, está também a informação jurídica, creio que veio anexa ou a este ponto ou a outro ponto a seguir, porque a informação jurídica aborda a prorrogação e os trabalhos complementares. Portanto, nós temos a informação da técnica do chefe de divisão e a informação jurídica que balizam a legalidade deste ato. Portanto, coloco à discussão. Eu pretendia intervir sobre este assunto. Há aí um detalhe, isto é um detalhe, mas acho que é importante. Eu, por acaso, agora até estava aqui a abrir o computador para ver qual é que era o documento. Há uma diferença entre um documento que eu penso que é a mesma, um tem mais um despacho que outro. Eu até já vou ver para lhe dizer isso, porque acho que essas questões são importantes, porque eu não sei se foi uma cópia ou não, porque há um que tem um despacho que penso que é da divisão financeira e o outro não tem, eu penso que é o mesmo documento. A informação jurídica vem num documento único, mas refere-se à prorrogação mas eu vou ver qual e aos trabalhos complementares. Eu, por acaso, agora estava-me a recordar disso quando li a documentação e depois eu fiquei aqui com uma dúvida. Há aqui um documento que está duplicado, é por causa do cabimento. Mas há uma diferença, é que um tem mais uma informação que outra. E eu não sei. Agora não estou a perceber. Em termos... dê-me só um minuto que eu já lhe digo qual é o documento. Agora, o que consta é a deliberação de hoje, porque todos os outros despachos são meramente instrutórios, não têm força externa. Ele está duplicado, de seguida, ele está duplicado a primeira folha, e uma delas tem mais um despacho que a outra. Certo. Tem despachos porque diferentes. Era a cópia que foi para cabimento, só que o cabimento veio depois, está aqui, posso-vos exibir. Sim, está está resolvido, Era só para alertar o para despacho está no original, não, mas eu vi antes que eram de eu dar o muitos despacho... despachos, pensei que fosse, e era para confirmar. E uma questão que eu não percebi com a informação do Presidente, os trabalhos complementares... Ainda não estamos nesse ponto, estamos só na prorrogação. Ok, sim, mas tem a ver com a prorrogação. Os trabalhos complementares, a prorrogação do prazo dos trabalhos pelos trabalhos complementares é por causa do empreiteiro ou é por causa de erros e omissões? Está na informação. Está na informação a seguir, que entende-se que os erros e omissões e os trabalhos complementares são imputáveis à Câmara Municipal. Por isso é que está aqui a proposta do seu pagamento. Uma prorrogação graciosa e uma que é... Exatamente. Era isso, foi isso. Eu com a sua explicação fiquei... Não, o que nós estamos a dizer isto é muito simples. Vamos aprovar sem qualquer questão, porque acho que esta empreitada tem que acabar. Acho que é mesmo isso, porque os transtornos que já causou e a dilação que teve no tempo já é tempo a mais para uma empreitada que nem em termos de execução não tinha grande tecnicidade. Portanto, acho que da nossa parte não temos nada a opor. Muito bem, então vamos votar então a prorrogação relativamente à... Outra questão que eu queria que falou e que também todas é as questões que é relativamente à pavimentação, e acho que era importante colocarmos essa questão. Como o Sr. Presidente disse, estava fora da empreitada. Há alguma razão? Não era não elegível esse valor. Aí está. Mas como era um financiamento comunitário, podia ter ido na empreitada e podia-se ter feito o empréstimo no sentido de não contar com endividamento, porque essa parte não contava. Agora, com as novas regras, já conta. Portanto, estamos, se calhar, como sabe, isso tem a ver com as disponibilidades de cabimentação que existem em cada momento da vida. Então, se é isso, está justificado. Se é isso, está justificado. Mas obviamente que nós antevimos logo que aquela rua precisava de pavimentação. Portanto, nós já temos projeto para pavimentar várias artérias, já feito, várias, e obviamente que vamos lançando os concursos à medida que há disponibilidade financeira e tesouraria, como é evidente. Porque era a questão, ao ir na empreitada não tinha contado com endividamento e não eram recursos, acabam por ser recursos da Câmara, porque a Câmara depois tem que pagar o financiamento, mas libertaria para fazer outro tipo de coisa. Neste caso é com capitais próprios, diretos. Muito bem, então, quanto à prorrogação, posto isto e esclarecida
a questão também deste lapso descrito, que é obviamente involuntário. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada por unanimidade. O ponto seguinte tem a ver com os trabalhos complementares. Eu creio que a informação é claramente esclarecedora. Neste ponto, temos a informação do autor do projeto, da técnica municipal e também do nosso chefe de divisão de obras municipais e a informação jurídica. Eu queria referir que esta empreitada tem um valor de cerca de 1,5 milhão de euros, e, portanto, estamos a falar de trabalhos complementares na ordem dos 112 mil euros. Uma das questões aqui mais saliente prendeu-se com a técnica construtiva da estrutura pedonal que está na rua Manuel Vieira Araújo, que é essa rua, aliás, foi alvo de uma importantíssima intervenção, porque é bom recordar que tínhamos uma grande parte da zona que circunda o Parque do Rio Ulo sem passeios. Essa rua, em particular, não tinha passeios de nenhum dos lados, nem espaço para os fazer, e era uma rua que precisava de uma intervenção de reforço estrutural. E, portanto, quando olharmos para esta obra, é bom olhar para o reforço estrutural dessa rua, com o muro de gabião que foi feito na parte em que ela contigua com as albufeiras, que permitiu, de facto, conquistar terreno e permitiu fazer ali o passeio e a ciclovia, e verificar também a obra, que de facto foi uma obra que teve o seu peso em matéria de fundições e destacaria aquele passadiço. E, portanto, é uma zona que, toda aquela zona, quando a intervenção estiver concluída, quando a obra for totalmente limpa, é uma zona da cidade que vai ficar profundamente requalificada e melhorada e com muito melhores condições de fruição dos peões. Mas, posto isto sobre esta matéria, pergunto se há algum esclarecimento ou dúvida, ou se podemos passar à votação. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 10º, e aprovar também a minuta, a deliberação envolve aprovar a minuta da adenda do contrato onde estão previstos os trabalhos complementares. Portanto, também posso considerar aprovada? Assim seja. Relativamente ao ponto 10º, no que diz respeito, entramos agora em matéria de contrato de desenvolvimento desportivo. Nós aprovamos aqui um conjunto de 24 minutas de contratos de programas de desenvolvimento desportivo para 24 modalidades e verificou-se depois que, relativamente ao contrato com a ADS, uma rúbrica que habitualmente tem figurado nesse contrato não estava contemplada. E, portanto, torna-se necessário resolver esse problema, que foi identificado numa reunião que eu tive com o Sr. Presidente da ADS, e é, de facto, um lapso que, no mero lapso, já estava na previsão e no planeamento financeiro e cabimentado, justamente, incluir também este apoio. Por outro lado, na altura em que o primeiro lote de contratos foi aprovado, não tínhamos ainda recebido a documentação da Associação Turbo Clube, que é tradicionalmente apoiada e que, entretanto, regularizou a sua situação, e é também possível aprovar aqui a atribuição do apoio ao Turbo Clube. Por conseguinte, neste ponto, no que diz respeito à deliberação da ADS, sinaliza-me o Sr. Vereador João Almeida, que se declara ausente e impedido por ser Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Conselho Fiscal da ADS. Portanto, com essa menção em ata, coloco à discussão esta matéria. Não havendo discussão, pedindo a tolerância de Vossas Excelências para o lapso, no que diz respeito à ADS,
Vamos então passar à votação. Votamos em primeiro lugar a questão do Turboclube. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votamos agora, com a ausência do Sr. Vereador João Almeida, a questão da ADS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade dos que podiam participar na votação. O último ponto é uma proposta de atribuição de um subsídio para a realização da festa da Nossa Senhora dos Milagres e também de apoio logístico à fábrica da Igreja para organizar a procissão da Nossa Senhora dos Milagres no parque. Este ano realizamos diligências e contactos com os membros da Comissão de Festas, os quais não sentiram ter condições para abraçar essa organização. Todavia, irá realizar-se a procissão. Já estamos a trabalhar com a paróquia nesse sentido e entendemos ser adequado e necessário dar este apoio, porque esta procissão e esta festa é uma marca da identidade do nosso povo e da nossa gente e que deve merecer o apoio da autarquia. Coloco à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Posto isto, às 17 horas, creio eu, teremos a habitual visita que se faz a obras em curso na nossa cidade, para os eleitos locais. Vamos, portanto, visitar a Escola Serafim Leite, que está em fase final de construção. Será muito interessante verificar o estado da obra. Vamos visitar com os senhores membros da Assembleia Municipal que ainda não visitaram a escola de Fundo de Vila. Vamos visitar o piso 0 do mercado e vamos visitar uma empreitada que eu reputo muito importante e que é invisível neste momento, porque está debaixo do sol. Vamos visitar também a empreitada de colocação de válvulas reguladoras de pressão na nossa rede de águas. Portanto, convido quem quiser descer ao subsolo que vá depois ver como é que as válvulas funcionam. Seguidamente teremos depois a sessão na Casa da Criatividade. Muito obrigado a todas e a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.